Bom, hoje nós vamos fazer a lição número 6. Nós estamos no capítulo número 4. Capítulo número 4, lição 6, tem o título A Predição do Juízo. É o capítulo 4 todo. No entanto, nós vamos lendo o texto aos poucos, conforme a gente for fazendo a aula. Então, basicamente, nós vamos lendo uma série de versículos por vez e vamos entrando no assunto. Então, a predição do juízo, Jeremias 4, do 1 até o 31. E pode passar. Primeiro a gente vai ler o versículo 1 e 2. Eu vou começar com um aqui, depois continua a sequência de leitura. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. E virará, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se beneficiarão as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor. Não, peraí. É só o 2, né? Isso. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo e lavoura, e não semeeis entre espinhos. Versículo 2. Ao que parece, as muitas reformas de Josias, o rei Josias, não tiveram apenas um efeito superficial. Então, Deus ainda continua usando a vida de Jeremias para poder falar para o povo abandonar as abominações. Nessa época que o rei Josias ele tirou os altos, ele tirou os deuses balaíns do meio deles. No entanto, parece que o povo ainda buscava pelas idolatrias ainda antigas. No capítulo 3, versículo 6, a gente vê isso. Ele fala assim: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo o monte alto alto e debaixo de toda a árvore frondosa, e se deu ali a toda a prostituição. Então, apesar de ser nos dias do rei Josias que ele tinha eliminado essas abominações no meio do povo, o povo ainda buscava os deuses falsos. Pode passar? Campo novo, o campo que nunca foi arado. Então ele fala aqui no versículo 3: assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai-vos para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Então, aqui é uma referência a uma pessoa que já não tem os resquícios dessas idolatrias antigas, né? Era um tempo de renovação que ia acontecer daqui para frente. Pode passar? Pode ler o versículo 4? Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai o prepúcio do vosso coração, homem de Judá e habitante de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem escape, por causa da malícia das vossas obras. Esse circuncidai-vos aqui que ele fala é circuncidar o coração, assim como Paulo usa esse mesmo termo lá no Novo Testamento. A circuncisão do coração, na verdade, já tem um sentido mais figurado do que literal, né? Então, o significado aqui é figurado e dá a ideia de purificar-se. É que a circuncisão física seria a primeira, né? Que era a que o judeu fazia. E essa do coração é uma mudança, né? É uma mudança. Uma transformação no coração. Isso. Assim como a circuncisão é uma aliança do homem com Deus, né? Vamos dizer assim, é como se fosse um batizado, né? Da pessoa se identificar como povo de Deus, que para eles significava isso, né? Somos do mesmo povo, então eles fazem a circuncisão. Assim também era, né? Essa circuncisão do coração, uma aliança que o homem faz com Deus, mostrando para ele que ele está se entregando para Deus, está se purificando para viver para Deus.
Então, separar-se dos pecados da carne, quer dizer, essa circuncisão. A gente tem algumas referências aí. Vamos abrir, cada um vai abrindo aí. Deuteronômio, vai ler? 16. Deuteronômio 10:16. Simplicidai, pois, o prepúcio do vosso coração. Oi? Terminou? Não, e não endureçais o vosso serviço. Então, ali circuncidai-vos o prepúcio do vosso coração, né? O que quer dizer isso? É a purificação, né? É separar-se do pecado. Também temos lá em Deuteronômio 36. Alguém está aberto aí? E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Da mesma forma, Ezequiel também 44:7. Alguém achou? 44. 44:7. Porquanto clamaste, estranhos, circuncisos de coração e circuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para profanarem a minha casa, quando oferecer o meu pão e a gordura de sangue em sangue, eles invalidaram o meu conserto por causa de todas as vossas abominações. Então, significa isso. Quando essa circuncisão do coração, né, quer dizer uma aliança que você faz com Deus, né? E quando a pessoa age dessa forma, com as abominações diante de Deus, né, com esses rituais depravados, essas idolatrias, basicamente a pessoa está quebrando a aliança que ela fez com Deus. Pode passar? Agora nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 18. Pode começar aí no Dorgílio? Versículo 5. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, e dizer: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: juntai-vos e entremos na cidade forte. Alvorai a bandeira para a Sião, fugi para a salvação, vossas mãos não pagareis, porque eu trago um mal do norte e uma grande destruição. Cantaré para ele? Já um leão subiu da sua ramada e um destruidor das nações, e ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso, fingis vós de fato, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. Sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei, o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse ele: Senhor meu Pai, verdadeiramente trouxeste grande visão a este povo e a Jerusalém, dizendo: trazei paz, pois a espada penetra-lhe a terra alta. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, e não para padejar nem para alimpar. Um vento lhe virá a mim, de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízo contra eles. Eis que virá subindo como nuvem, e os seus carros como a
a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai estas canções, fazei ouvir contra Jerusalém. Os dias vêm que na terra remota e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas eles a rodeiam, porque ela se rebelou contra mim. Diz o Senhor. O teu caminho, as tuas obras te trouxeram estas coisas, e esta é a tua iniquidade que de tão amargosa te chega a ti até ao coração. Bem. Bom, essa descrição aqui, né, é uma descrição vívida, feita no tempo presente profético, que prevê o juízo como se estivesse em andamento. Tão certo é o seu cumprimento. Então, no tempo presente é como se ele estivesse falando, né, o que estivesse acontecendo naquele momento, né? Então ele tá vamos falar assim, visualizando, né, para o povo que está ouvindo a invasão dos babilônios, né? Como que vai ser aquele momento, o que vai estar acontecendo, né? A gente vê a descrição toda aqui. E da invasão de Judá pela Babilônia. E Jeremias compara os acontecimentos a um leão buscando a sua presa, lá no versículo 7. Ele fala assim: já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu e deixou o seu lugar para fazer da sua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite, né? E também compara a um vento abrasador, lá no versículo 11. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos do ermo assopra diretamente a filha do meu povo, para não padejar e nem para limpar. Então, não era para padejar, não era para limpar, mas era para destruir esse vento. E também as nuvens do deserto ameaçadoras, no versículo 13: eis aí que sobe o vento destruidor como as nuvens, os seus carros como tempestades, os seus cavalos como os mais ligeiros do que as águias. Ai de nós. Então no deserto, né, tudo que acontece lá, se é nuvem de vento, é terrível, né? Ou se vem de algum lugar uma chuva forte, é uma tempestade, porque a condição de clima daquele lugar é algo muito extremo, né? Ou é muito quente, ou é muito frio, ou se acontece lá um choque climático lá, vai acontecer uma tempestade muito forte. Então ele compara a invasão babilônia como algo que vai ser avassalador, vai ser terrível, não vai ter como o povo escapar daquilo, vai ser algo que o povo não vai poder controlar nem suportar, né? Aquela invasão. Pode passar? Versículo 10, Jeremias ele faz uma queixa para Deus. Então disse eu, Jeremias falando: ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a esse povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, e eis que a espada lhes penetrará até a alma. Então ele fala para Deus: mas como o Senhor fala para o povo que terão paz e a espada vai penetrar até a alma? Porque Jeremias estava vendo toda aquela invasão que ia acontecer, ele tinha aquela visão da invasão. No entanto, Deus permitiu que aqueles profetas do povo, que não eram profetas de Deus de fato, né? Eles sim eram profetas sacerdotes de Deus, mas não profetizavam a verdade. Ele permitiu que aquele povo profetizasse que haveria paz, e o povo estava sendo enganado por boca de muitos profetas, enquanto Jeremias e outros profetas profetizando da invasão da Babilônia, do castigo de Deus. E aí o povo não estava acreditando em Jeremias, né? Não acreditaram. Então de Jeremias se queixa de Deus, que enganou o seu povo e permitiu que falsos profetas proclamassem a mensagem de paz. Pode passar. Do 11 até o 17, a gente vê o terror da invasão dos babilônios caindo sobre Judá, né? Aqui ele fala com bastante ênfase
na forma que acontecerá, né? Eu não vou ler de novo, porque a gente já leu. Aqui no versículo 15, pode passar. Está meio escuro ali. Não sei se tem. Tem. Vou trazer o. Eu tenho uma caneta laser em casa, mas vou lá. Aqui, ó, no versículo 15 ele fala: uma voz faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Aqui está localizado Dan. O outro, aqui tem um mapa. Tem. Aqui está localizado Dan e aqui está localizado Efraim. Tá? Aqui é a terra de Benjamim e aqui é Judá, Reino do Sul. Tá? Então Judá e Benjamim compõem o Reino do Sul, enquanto aqui, ó, Efraim, Ruben, Gade, toda essa região aqui, até lá em cima é o Reino do Norte. Tá? Então, é as duas tribos aqui do Sul e o restante do Reino do Norte. Aqui, ó, aqui dá para ver melhor. Quando ele fala que a região de Dan é aqui e Efraim se clama, né? Uma voz faz ouvir desde a região de Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamai isso às nações, fazei ouvir contra Jerusalém. Então você vê que Jerusalém está bem aqui, ó, né? Jerusalém fica mais ou menos aqui, ó, nessa divisa de Judá e Benjamim, nessa região. Como a Babilônia viria do norte, né? Então ela passaria primeiro por Efraim e por Dan, para depois chegar até Judá, né? Você vê que eles fazem fronteira ali, aquela região verde, região de Dan, faz fronteira com Judá, e também Efraim faz fronteira com Benjamim, que é onde está localizado também a Jerusalém, que é onde seria a invasão principal. Então, primeiro chegariam a eles e de lá viria esse anúncio. Nesse mapa aí não tem Galileia aí? Nesse não, né? Ó, Se não me engano, o Mar da Galileia está lá em cima, acima do Mar Morto. então a Galileia está no norte. Norte. Então é invertido o negócio lá. O sul é o lugar mais alto de Israel. O que está mais abaixo é onde tem a região mais montanhosa. Então, porque Jerusalém está no norte, não está? Não, Jerusalém é Reino do Sul. Mas o sul, para cima de Jerusalém, tem muita coisa ainda. Tudo. Porque dali de onde nós fomos do Mar de Galileia até Jerusalém, dá o que? Uns 50 quilômetros? É tudo pertinho ali. Você tem que entender que o país de Israel é menor que o estado do Sergipe. O país inteiro é menor que o estado do Sergipe. O estado do Sergipe é o menor estado do Brasil. Então, basicamente, Israel é praticamente uma cidade muito grande para nós. Ela é 400 quilômetros dali lá em cima e 100 quilômetros do lado. Assim. Então, O Zio falou lá. se você pegar a grande São Paulo, região toda ali, Então a parte que nós ficamos ali é norte. nós fomos tudo, né? Nós fomos Nós não fomos lá para cima. Nós fomos em Tel Aviv, que é no Mediterrâneo ali. Nós subimos também para a região da Filistéia. Como é que chama? Como é que chama lá aquela cidade de Jope, Cesaré de Filipe, tudo para cima. Aí nós fomos para a Mar da Galileia, que é para cima do Mar Morto. Nós fomos para o Mar Morto, nós descemos, depois nós descemos para Jerusalém. É assim, né? Então, mas do Mar tudo Morto perto. para ir para Jerusalém nós subimos. Mas é subida mesmo, porque o Mar Morto é baixo. O Mar Morto. Acostumado com o norte, lugar mais alto. Não, tô confundindo as coisas. Não tem nada a ver relevo com relevo, não tem nada a ver com isso. Jerusalém é muito mais alto. Jerusalém é o lugar mais alto de Israel. Não existe nada de vida nele. Não existe nada. Nada. Só acho que um tipo de bactéria que vive lá só. Diz que agora já tem umas beiradas do Mar Morto que está nascendo água doce, então está começando a criar crustáceos, peixe.
Servida no Mar Morto. Pode passar. Vamos abrir lá em Gênesis 1, 2. Alguém abre lá, deixa aberto aí. Agora nós vamos ler do 18 até o 31. Nós vamos ler o restante do capítulo para a gente poder encerrar essa parte. Pode começar aqui na frente? 19. É o 18, nós lemos até o... 18 eu li. Então pode ler o 19, então. Entranhas minhas, estou ferido no meu coração ruge, não me posso falar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som do trombeta, e o alarido da guerra. Quebrando se apregoa, porque já toda a terra está destruída, e de repente foram destruídas minhas tendas, as minhas cortinas num momento. Até quando vireis e a bandeira e ouvireis a voz do trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos de mestres e não inteligentes. Sábios são para fazer o mal, mas para fazer o bem, nada falam. Observai a terra, eis que estava assolada e vazia, e os céus e não tinham sua luz. Observei os montes, eis que estava tremendo, todos os ponteiros estremeciam. Observei e vi que o homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. E também que a terra fértil era um deserto, todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, todas essas terras será assolada, de todo, porém, não consumirei. Por isso não lamentará a terra, e os céus se engrandecerão. Porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todas as cidades, entraram pelas nuvens, e treparam pelo penhasco, todas as cidades ficaram desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolado? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta os teus olhos com antimônio, de balde te farias bela, as amontes desprezam, procuram tirar a vida. Porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como no dia que está com dores do primeiro filho, a voz do filho de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Amém. Então, Jeremias fica estarrecido. Deixa eu tirar esse. Jeremias fica estarrecido com a abrangência do julgamento vindouro, que será tão devastador que esse resultado é comparado à condição original do mundo, sem forma e vazia, né? Lá em Gênesis 1, 2, pode ler? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra.
Então a comparação aqui que é feita nesses versículos é de uma devastação total em Jerusalém, e ela ficaria totalmente assolada. Você vê lá no versículo 29, ele fala, no finalzinho do 29, todas as cidades ficam desamparadas e já ninguém habita nelas. 30, agora pois, assola, para que fazes assim e ser vista de escarlata ou de vermelho, de sangue, né? E te adornas com efeitos de ouros e alargas os olhos com pinturas, debalde, te fazes bela, e aí fala, uma coisinha, né? Então, mesmo na hora final da destruição, alguns tentarão aplacar a ira dos inimigos, seduzindo-os como se faz uma prostituta. Ali ele está dizendo assim, né? Deus está falando assim, mesmo que você faça o que você quiser para ficar bonita, né? Mesmo que você mude tudo, a tua aparência do mal, e pinta, e faça isso, faça do outro, vista, roupa nova, bonita, não vai agradar mais. Não. E aqui nesses versículos do 29 até o 31, ele fala que os inimigos, o povo de Israel ainda tenta dar uma chavecada no povo da Babilônia, para poder evitar toda aquela destruição, né? No versículo 30 você vê isso, ele falando, te adornas com efeitos de ouro, te alargas os olhos com pinturas, e se debalde te fazes bela, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida, né? Então, tentando fazer isso, né, tentando agradar o povo, até mesmo na hora da calamidade lá, os invasores, para poder ver se eles não acabavam com tudo, né? Aí no versículo 31 fala, pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da primípara em dores, em alta, e a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Então, Jeremias está contando para o povo de Israel como que vai ser a calamidade que eles vão sofrer por causa da Babilônia, né? O povo de Judá. No entanto, se a gente olha lá no versículo 1, Deus está pedindo para o povo voltar para Ele. Então, o que acontece aqui? Isso aqui podia ser evitado. A invasão da Babilônia não precisava acontecer. A invasão da Síria também não precisava acontecer, mas o povo não mudou no tempo oportuno, né? É como o tempo da grande tribulação, né? Está sendo anunciado pela palavra de Deus há muitos anos, né? Desde o começo aqui está sendo anunciado que vai vir o fim dos tempos, e que é para a gente se converter a Cristo e mudar o nosso proceder. Aonde a senhora viu? Leia. Seu pai volta os seus olhos, vinde em volta dos seus olhos, Em volta dos seus olhos com antimônio. Debalde te farás bela. Aqui na minha tradução fala com pintura. É aquela sombra da mulher. É maquiagem, né? Eles usam maquiagem já desde os primórdios do tempo. Aqui está falando antimônio, mas Eu não tinha ouvido essa palavra, antimônio. Deve ser o tipo de maquiagem aí, uma tradução. Mas tem umas palavras que são mais difíceis, né? E no versículo 19 ele fala, meu coração, contorço de dores. Isso aí, meu coração, quer dizer a angústia que ele estava sentindo. Eu acho que encerrou, tá? Jeremias sofria muito, né? Sofria com as profecias que ele trazia, né? Porque ele sofria como se fosse para ele. Mas imagina você tendo um pesadelo vívido, né? Você acorda assustado. Não é assim que acontece? Quando você tem aquele pesadelo que parece que é real, você acorda assustado. Imagina Jeremias vendo isso, só que a diferença é que ele estava acordado, né? E Deus mostrando para ele aquela visão, e ele vendo como se estivesse acontecendo de fato. Como mostrou para Daniel também, né? Porque essas visões, né, eles tinham reais, né? E ele sabia que ia acontecer. E mesmo que não fosse uma visão, né? Vamos supor que não fosse uma visão, que fosse só uma profecia, era o próprio Deus falando para ele, é como se você estivesse falando para uma outra pessoa, vai acontecer isso, isso e aquilo, e você sabe que é verdade.
né? Então você já está sentindo Os homens não a dor acreditavam, antes de né? acontecer. O povo não acreditava que era verdade, mas ele sabia que ia acontecer. Ele sabia, porque É a mesma coisa ele de falava João, com Deus. quando teve a visão do Apocalipse, né? Ele estava no céu lá, ele estava na ilha de Ele Pátmos, viu, né? E vendo Ele tudo viu. aquilo que ia acontecer, que vai ainda acontecer no futuro. Que nem nós ainda não vimos 2000 anos. 2000 anos depois nós não vimos ainda. E João já viu o que vai acontecer. E ele já explicou, já contou e o povo não acredita. Amém. Mas é isso. No próximo É que domingo, hoje a gente continua contando a mesma história, a mesma realidade que João contou, e o povo continua não acreditando. é a mesma coisa, não muda nada, né? E vai acontecer daqui não sei quantos anos, porque isso aqui não tem data marcada, né? Mas Jeremias profetizava uma coisa que acontecia logo, né? Ia acontecer alguns anos depois, não ia demorar muito. Agora nós estamos tendo uma visão de algo muito pior, né, que vai acontecer, não aconteceu ainda, e vai pegar a galera tudo de surpresa, com certeza, né? Então o próximo domingo é o capítulo 5 também, são 31 versículos também.